Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com muita informação para você, a gente já quer começar logo trazendo informação sobre Guayaquil, né? Apesar de que é importante a gente lembrar que hoje às 10 horas da manhã começa a venda de ingressos para a final da Copa do Brasil. Libertadores para moradores, né, pessoas nascidas no Equador, já começou. E Copa do Brasil começa hoje às 10 horas da manhã. Então, fica ligado, você que é diamante, né, no sócio torcedor, para você adquirir o seu ingresso hoje a partir das 10 horas da manhã. Seguinte, ontem o jornal Lance, tá? E aí, já óbvio que vai ter sempre torcedor querendo falar que são os youtubers que trazem uma notícia e que não é isso tudo e tudo mais. Meu amigo, eu vou falar pra você que gosta de falar mal dos youtubers e que, graças a Deus, todos estão migrando pra cá, todos os jornalistas estão vindo pro YouTube, e eu ainda acredito sim, apesar de todos os problemas que o YouTube vem enfrentando, eu ainda acredito que o YouTube continuará sendo a maior mídia, tá? No caso, concorrente da televisão. E o jornal Lance ontem trouxe uma matéria que falava, a gente mostrou aqui inclusive, que falava da questão do toque de recolher, né? Um estado de exceção declarado lá em Guayaquil. Acontece que a gente entrou em contato, aqui a gente faz uma apuração séria, a gente entrou em contato com pessoas lá em Guayaquil, a gente entrou em contato, não acreditou só no que o jornalista no Lance falava, como a gente entrou em contato com uma fonte ligada ao Alejandro, presidente da Conmebol, tá? Olha só, eles não vão mudar. O Alejandro, presidente da Conmebol, não volta atrás. Já venderam um monte de pacotes. O pessoal que faz os camarotes já está fazendo lá e já pagou até viagem, reservas, hotéis dos convidados e autoridades. Antes de fazer tudo, pediu a confirmação e certeza e a Conmebol deu o ok. Tá? Só volta atrás se o governo do Equador pedir para não fazer, o que não vai acontecer ou não deve acontecer. Tá? Então essa situação aí é muito difícil ter alguma mudança. A Conmebol já deu ok aos patrocinadores. Tá? Então, independente do que possa estar acontecendo, né, o jogo, a decisão da Libertadores será em Guayaquil. E aí o secretário da Confederação Equatoriana de Futebol, ele respondeu aqui o seguinte, olha. Epa, Ronnie, mi hermano, ¿cómo está usted? ¿Todo bom? Hermano, te cuento. Mira, en un acto que hubo aquí en la Casa de la Selección, aquí en Ecuador, en la ciudad de Quito, en la capital, hace unos días atrás, entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de Barcelona Sporting Club, que es el dueño del estadio donde se va a jugar la final de Libertadores. Tá falando do encontro do Alejandro Domínguez com o presidente do Barcelona, que é quem é o dono do estádio onde vai ser jogada a final. Se reconfirmó que la final se juega el 29 de octubre de este año en el Estadio Monumental de Barcelona. E o Alejandro reconfirmou que a final será jogada no estádio de Barcelona, né? Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Estádio Monumental de Barcelona. É até uma coisa legal. O Flamengo joga a final no Monumental de novo, como jogou lá em Lima, né? Então, olha só. Então tá confirmado o jogo lá en Guayaquil. Tranquilo, la final se va a jugar aquí en Ecuador, como te digo, el 29 de octubre en el Estadio Monumental. Así que dile a la parcería de Brasil que tranquilo, que confirmado, que compre nomás las entradas sin ningún problema, porque la final definitivamente va a ser aquí en Ecuador. Así que tranquilo. Então, para ficar tranquilo que a final será jogada tranquilamente no Equador. E aí o que nos passaram é que esse estado de exceção que está acontecendo lá, essa notícia que saiu no Lance, são em alguns distritos mais afastados, e que a cidade mesmo estará perfeita para receber
os turistas, apesar dos problemas que estão enfrentando lá, que tudo vai estar calmo para receber os turistas nessa semana aí que antecede a Copa Libertadores da América, tá? Então, a notícia é importante da gente falar que mesmo com o que aconteceu lá e mesmo com a notícia do lance, não há qualquer chance de mudarem, né? Pelo menos é o que o Alejandro, presidente da Conmebol, e o secretário de esportes lá, é o que o pessoal fala, as autoridades falam lá em Guayaquil, e também, né, fontes ligadas aí à diretoria da Conmebol confirmam que o jogo será mesmo em Guayaquil. Então, quem já comprou, como eu, né, quem já garantiu, pode ficar mais tranquilo. Bem, a gente também trazer aqui uma informação importante. Por exemplo, o Gavia News trouxe aqui uma notícia que saiu no Fanatik, né? Jornal turco, Fanatik, que o Jorge Jesus voltou a pedir a contratação de Gabigol para os dirigentes do Fenerbahçe e que o atacante rubro-negro é um desejo antigo do Mister, que quer a chegada do camisa 9 do mais querido. O jornal turco afirmou que o Fenerbahçe estaria disposto a desembolsar 33 milhões de euros, cerca de 168 milhões de reais, para contar com o brasileiro. A diretoria do Flamengo adota a postura de não querer negociar seus principais jogadores, mas dependendo da proposta, conversas podem acontecer. Vale destacar que com tais cifras, Gabi se tornaria a maior venda da história do clube. Atualmente, Vinícius Júnior ocupa a posição. Em maio de 2017, ele foi negociado junto ao Real Madrid por 164 milhões de reais, e os 33 milhões de euros hoje equivalem a 168. Seria a maior venda da história do Flamengo, só que, entrando em contato com fontes ligadas à diretoria, nos garantem que não chegou nada dessa vez por Gabigol, tá? Apesar do jornal turco Fanatik estar publicando que o Fenerbahçe quer contratar por 33 milhões de euros o Gabigol, não chegou nada pelo atacante do Flamengo, tá certo? Eu achei interessante também uma situação aqui que o jogador do Liverpool, né, meio campo do Liverpool, falou sobre o Flamengo, né, na final do Mundial. O Fabinho, né, acho importante a gente trazer quando isso acontece. O volante Fabinho concedeu uma entrevista coletiva no domingo e relembrou aí a partida do Liverpool contra o Flamengo. Ele falou: nós brasileiros víamos a expectativa que se criou nesse jogo para saber a força do Flamengo contra um clube grande europeu, porque na época o Flamengo estava sendo o melhor time do Brasil disparado. Acho que era a época que Jorge Jesus estava lá. Então, até nós brasileiros do Liverpool queríamos ver como seria esse jogo, como seria o nível do Flamengo, se nós teríamos uma facilidade ou não nesse jogo. Em seguida, o Fabinho falou o seguinte: eu não joguei esse jogo porque estava lesionado, mas eu lembro do jogo assistindo. Foi um jogo muito equilibrado, decidido na prorrogação. O Flamengo naquela época estava em um bom nível. Eu não fui para a convocação e depois os jogadores falavam que o time era bom e que se surpreenderam com a presença dos torcedores na final. Até o clima esquentou um pouco ali. Acho que ajudou para que o jogo fosse mais disputado, né? O Fabinho falando. Então, que o Flamengo deixou uma boa impressão com os jogadores do Liverpool, né? Ninguém esperava que um time brasileiro pudesse jogar tão bem, né, naquela decisão. A gente teve aqui uma matéria interessante que aponta 5 jogadores aí que podem ser contratados pelo Flamengo se o Flamengo ganhar a Libertadores. Eu não acho que é só ganhando a Libertadores não, tá? Eu acho que são jogadores que vêm porque o Diego Alves não continua, o Hugo Souza pode ser negociado, o Diego Ribas está encerrando no Flamengo, a gente tem N outras possibilidades. Então, olha só, o Wallace, por exemplo, volante da Udinese, chegou a fechar acordo com o Flamengo, mas a pedida do clube italiano foi considerada alta. Com isso, o Flamengo optou por fechar com o Pulgar, mas com a possível saída do João Gomes, já surge novamente como nome o Wallace. O Marcos Braz falou aqui no canal que é um nome que agrada, é um cara que tentou de tudo para sair, para ajudar o Flamengo a vir para cá. Então o Wallace, que também tem interesse do Palmeiras, tá? O Agustin Rossi, que é o goleiro do Boca, esse aí, né, com a saída do Diego Alves, a gente sabe que é uma realidade.
Ele tem contrato até o meio do ano e já pode assinar um pré-contrato em janeiro, tá? Pode estar na reta final de contrato e o preço deve cair em janeiro. O Oscar, né, que já falou aí que pode estar tentando uma rescisão amigável por lá. Ele está chateado com o que aconteceu, com o fato de não terem liberado ele para jogar 6 meses, não, eram 4 meses aqui no Brasil, né? Então o Oscar continua sendo uma realidade, o Marcos Braz segue acreditando na possível vinda do Oscar. O Pedro Raul, que apesar do Marcos Braz falar que não procede, né, o Goiás estaria tentando segurar o jogador. A gente sabe que deve estar na mira do Flamengo, apesar do Marcos Braz negar. Com Gabigol e Pedro titulares, após a venda de Lázaro, venda também do Rodrigo Muniz, né? O Flamengo busca aí mais um centroavante reserva, né? Então o Lázaro vinha jogando como atacante naquela posição ali. O Muniz era um excelente jogador e o Flamengo desde então não tem um atacante. O Pedro Raul é um jogador aí que aparece. Eu já vou falar sobre o Pedro Raul também. Eu só queria finalizar aqui com o Pedro Henrique, que é atacante lá do Internacional, né, que teria indicação do Dorival, apesar de que fontes ligadas à diretoria do Flamengo dizem que ninguém pediu nada. Ninguém pediu nada, tá? E aí, por falar no Pedro Raul, e eu já vou falar também do Pedro Henrique, o Pedro Raul, vale a gente lembrar que ele polemizou, né? Ele curtiu o título do Flamengo e foi criticado por dirigente do Botafogo, né? Então isso prova que ele já tem um carinho pelo Flamengo, né? Isso tem tempo, né? Quando o Flamengo venceu o Del Valle no Maracanã pela Recopa, ele curtiu a postagem, aí dirigente do Botafogo reclamou. Isso deu o que falar na época, mas a gente sabe que isso não garante nada, apenas a gente sabe que é um jogador que tem uma predisposição a jogar no Flamengo. E a gente teve também a notícia que saiu no Fabiano Baldasso, que é outro youtuber aí que traz muita informação, é o que cobre o Internacional. Ele falou sobre a questão do Flamengo estar interessado no Pedro Henrique do Internacional, e eu estou falando para vocês, o que nos passaram é que não teve esse pedido do Dorival, é mais um jogador que o Flamengo monitora. O Flamengo monitora muitos jogadores, mas não houve esse pedido, tá? Que o Pedro Henrique, segundo o Fabiano Baldasso, afirmou que não tem vontade de deixar o Clube Gaúcho nesse momento. Ninguém me ligou, olha aí, ó. Eu estou muito feliz no Internacional e quero permanecer aqui. Só saio do Inter se o Inter não me quiser mais. Então, essa informação aí do Fabiano Baldasso, que o Pedro Henrique já falou que só sai do Inter se o Inter não quiser mais, tá certo? Então, eu também vi aqui que saiu uma matéria no Sport Bible, lá na Inglaterra, falando que o Liverpool procurou saber o preço do João Gomes, né? E que, a informação fala que apesar de falarem que a multa era muito alta, que teria que pagar uns 60 milhões de euros para o Flamengo aceitar, cerca de 53,5 milhões de libras, o valor real que o Liverpool considera e que sabe que o Flamengo aceitaria um negócio é de 35,5 milhões de libras, né? Lembrando que em euros o valor é maior, o que seria já também a maior venda da história do Flamengo, tá? E aí eles sabem que tem outros clubes interessados, como o próprio Bayern Leverkusen, né? E Real Madrid. Então os clubes grandes da Europa continuam aí de olho no João Gomes, mas, volto a dizer, não chegou nenhuma grande proposta pelo João Gomes, tá certo? Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, também somente nas lojas online, também utilizar o desconto do Paparazzo na loja Nação Rubro-Negra de Orlando, que fica na International Drive. Você chega lá na loja física e você tem 5% de desconto, avisando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, assim como você tem desconto também na Outsider Tours para você viajar para Guayaquil, tem pacote ainda, tá acabando, para Guayaquil tem pacote
para a final da Copa do Brasil, que daqui a pouquinho abre a venda de ingressos. Final da Copa do Brasil, com ou sem aéreo, você procura na Outsider com desconto do Paparazzo, e também Copa do Mundo, além de qualquer outra viagem, você pode estar organizando junto com a Outsider Tours. E também a Festa era aí no link do comentário fixado e do chat fixado. Melhor serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado no Rio de Janeiro. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí, ó, e obrigado, hein? Somos 1 milhão em 2 redes agora. Tem 1 milhão e 300 aqui quase. E já somos 1 milhão também lá na outra plataforma. Vocês sabem qual é. Se não me segue ainda, vai lá, @paparazzo rubro-negro. Cara, muito obrigado. Vocês fazem aí a minha vida mais feliz. Ter vocês aqui me acompanhando, ter a companhia de vocês diariamente é espetacular. Tamo junto. Valeu!